Bem, amigos, hoje vamos fazer uma introdução à administração imobiliária e aos conceitos básicos sobre locação. A administração imobiliária. O que é a administração imobiliária e qual a sua importância? A administração imobiliária, pessoal, tem por objeto a relação, a negociação de imóveis, seja sua compra e venda, seja sua locação. Professor, hoje em dia ainda é importante estudarmos administração imobiliária? Sem dúvida, pessoal. O mercado imobiliário vem crescendo. Vem crescendo por quê? Porque aumenta a população, nós temos um plano econômico que permite certos planejamentos e nós não temos espaço suficiente para todos. Razão pela qual cresce em importância a administração imobiliária. Ou seja, construtoras passam a investir mais nos seus negócios, pessoas começam a sonhar com sua casa própria e aqueles que ou não têm dinheiro suficiente para adquirir um imóvel próprio ou não têm disponibilidade pessoal para tanto, preferem morar de locação, procuram um imóvel alugado. Eis o que enfrentará o administrador imobiliário nos dias de hoje. Para que a negociação imobiliária seja bem sucedida, é importante que observemos determinados pontos que, para facilidade de vocês, apresentaremos pontualmente. Primeiro, prospecção de imóveis. O que é prospecção de imóveis? Pessoal, nos dá conta os dicionários que prospectar significa calcular o valor econômico de algo mediante prospecção. Muito bom, professor. O senhor disse, não disse nada. Vamos pensar. Calcular o valor mediante prospecção, pessoal, é alinhar todos os pontos que para dada pessoa farão com que certo imóvel torne-se ou não interessante. Eis, em linhas gerais e grosso modo, o que nós podemos interpretar por prospecção. Pois bem, um ponto importante a ser analisado pelo administrador antes de qualquer negociação é a localização do imóvel objeto de interesse. O que nós temos que analisar? Temos que antever pontos que facilitam ou que dificultem a comercialização. Bom, começaremos então pelos pontos negativos. Professor, diga aí um ponto negativo ou alguns pontos que podem atrapalhar a negociação de um imóvel. Vamos lá. Trânsito intenso, feiras livres, regiões próximas a boates ou bares da moda, que gera muito barulho, os senhores sabem disso, ruas intransitáveis por causa de escolas, aquelas famosas mães e pais que param em fila dupla, né? Locais dependentes de apenas uma única avenida ou estrada e a nossa poluição sonora ou ambiental. Mas eu já alerto aos senhores, pessoal. Esses pontos negativos, ora serão tidos como pontos negativos, ora serão tidos como pontos positivos. Tudo dependendo do que eu quero no meu imóvel. Agora, ao analisarmos os pontos positivos, veremos que, em regra, se aplicam a todo e qualquer imóvel. Arrolemos alguns pontos positivos. Vamos lá. Segurança. Quem que não quer segurança no próprio imóvel, não é isso? Comércio e serviços, transporte, educação, áreas de lazer e serviços públicos. Eis aí alguns dos pontos que podemos levar em consideração antes de negociar qualquer tipo de imóvel. Como eu disse há pouco a vocês, a questão dos pontos negativos ou positivos não é matéria isolada, matéria extreme de discussão, pois, uma hora, um ponto que para alguém é negativo será para mim positivo e vice-versa. Vejamos o seguinte exemplo. Uma empresa busca um andar comercial para se instalar. Ora, será que essa empresa está preocupada com a existência de um parque em que crianças possam ficar à vontade? Claro que não. Será muito mais interessante para essa empresa que tenham restaurantes próximos, pois seus funcionários poderão fazer refeições no horário correto, ou seja, dentro de uma hora. E não poderão dar desculpa de que, em razão do almoço, em razão da distância dos restaurantes, chegaram atrasados. O empreendedor terá que travar esse tipo de raciocínio antes de adquirir um imóvel. Agora, se eu, por exemplo, quero morar com minha esposa, será que me interessa um local em que está repleto de restaurantes, repleto de burbúrio? Claro que não.
Se eu pretendo morar com a minha esposa, eu quero um local tranquilo, um local em que possa viver com o maior nível de tranquilidade possível. E se quiser ter filhos, por exemplo, posso escolher um lugar que tenha escolas públicas, de boa qualidade, ou escolas mesmo que particulares, de renome, tudo para facilitar o meu convívio com a minha esposa. Agora sim, um ponto que é comum, seja para locação comercial, seja para locação residencial, é a questão dos serviços públicos. Ora, todos nós necessitamos da prestação de serviços públicos de qualidade. De qualquer forma, vamos abordar um a um os pontos que devem ser estudados, seja a locação residencial, seja a locação comercial. O primeiro ponto é a segurança. Professor, o que eu devo levar em conta para saber se o imóvel que eu pretendo alugar está ou não seguro? Bom, podemos levar em consideração a localização de uma delegacia mais próxima, a existência ou não de serviços de vigilância 24 horas, de rádio-patrulhas ou mesmo de seguranças particulares contratados pelo pessoal do bairro. Pessoal, 1 minuto da atenção de vocês. No caso da delegacia, é imprescindível analisar se aquela delegacia é ou não sede de carceragem, pois, se for, a delegacia é um péssimo negócio. Melhor que não houvesse delegacia. Quantos de nós já não vimos histórias de fugas e de pessoas que se escondem, de fugitivos que se escondem dentro das casas? Ora, se perto do imóvel que você pretende alugar tiver uma delegacia que seja a base de carceragem, prefira evitar esse imóvel. Na questão da análise de comércio e serviços próximos à região, precisamos diferenciar. Se a locação for comercial, vou ter que escolher algum lugar próximo a restaurantes, pois quero que meus funcionários tenham onde tomar refeições e, de preferência, refeições no tempo legal, ou seja, normalmente 1 hora. Do contrário, isso pode causar atrasos e prejuízos à minha pessoa. Agora, se minha locação é residencial, a questão de restaurantes fica para um segundo plano. O que eu vou levar em consideração? A existência de um pet shop, por exemplo, se eu tiver animais de estimação, a existência de shopping centers, a existência de grandes supermercados, etc. Tudo que facilite a vida do casal. Professor, e a questão do transporte? Como que eu devo considerar? Pessoal, a questão do transporte é uma das mais importantes, seja a locação residencial, seja a locação comercial. Aliás, quem não gostaria de morar próximo a uma linha do metrô ou em algum lugar amplamente servida por rede de ônibus? Seja a locação comercial, e nós teremos a vantagem de ter o nosso funcionário chegando pontualmente no serviço, de indo tranquilo para casa, pois sabe que chegará sem grandes problemas em sua residência. Outra questão, se a empresa for daquelas que serve grandes executivos, é importante o serviço de fretados ou mesmo de pontos de táxi, que são transportes que levam a pessoa com maior comodidade do que o transporte público. Professor, e as áreas de lazer são importantes? Áreas de lazer são importantes para a locação residencial. Nenhum empresário vai escolher o estabelecimento de sua empresa em razão de lá ter um parque em que crianças possam brincar. Pelo contrário, essa escolha será feita por um jovem casal com criança pequena. Nesse caso, eles optarão entre 2 imóveis por aquele que tem um parque em que eles possam brincar com seu filho. Professor, e os serviços públicos? Como eu avalio? Esse sim, pessoal. Serviços públicos não podem ser dispensados. Seja a locação residencial, seja a locação comercial. Por exemplo, a iluminação pública. Ora, pouco interessa que a locação seja residencial ou seja comercial. Todos aqueles que venham alugar um imóvel gostarão que sua rua tenha uma iluminação pública de qualidade. Outra questão importante, pavimentação. Será que há diferença entre locação comercial e locação residencial na questão da pavimentação? É claro que não. Seja comercial, seja residencial, havendo pavimentação, o imóvel estará muito melhor localizado. Coleta de lixo. Como é que eu faço com a coleta de lixo?
Ora, pessoal, é uma questão de saúde pública. A existência de uma coleta de lixo é indispensável para uma existência digna, para uma existência com qualidade. Seja, repito, numa locação residencial ou numa locação comercial. Pois bem, essas são as linhas gerais, os pontos gerais que devem ser abordados quando da escolha da localização do imóvel. Vamos ver agora a questão da avaliação de imóveis. O que significa avaliar imóveis? Significa, de maneira geral, definir o valor do imóvel. E como é que eu faço isso? Quem realiza essa função? Pois bem, aparentemente a questão é simples. Basta dar o valor do imóvel. Mas é um processo demorado, um processo complexo, pois o avaliador terá que levar em consideração um sem número de elementos. Professor, quem pode avaliar imóveis? Aí cabe distinguir. Uma avaliação oficial, ou seja, que será feita em juízo ou por um órgão da administração pública, só poderá ser feita por engenheiros, arquitetos ou engenheiros agrônomos. Ou seja, a avaliação oficial é prerrogativa dessas pessoas. O corretor de imóveis está, por lei, impedido de participar do processo avaliatório oficial. E é exatamente o que diz a Lei 5.194 de 1966. Vejamos o que ela nos conta. Lei Federal 5.194 de 1966. Artigo 7º. As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo consistem em: alínea C. Estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Ora, a lei é clara. A avaliação de imóveis é prerrogativa dos engenheiros e arquitetos. Assim, em se tratando de avaliação oficial, a palavra que terá peso será a desses profissionais. Vejamos o que diz o artigo 13 da pré-citada lei. Lei Federal 5.194 de 1966. Artigo 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei. É o quanto basta para termos certeza de a quem compete avaliar imóveis. Professor, o corretor de imóvel, qual o papel deste profissional, se ele não pode sequer avaliar o imóvel? Lê do engano, meus amigos. O corretor de imóveis, na sociedade moderna, tem um papel de alta relevância. É ele que vai influenciar a compra de determinado imóvel. É ele que, com seu poder de persuasão, sua experiência e seu conhecimento do setor, ajudará aquele que quer comprar ou alugar um imóvel a realizar um excelente negócio. E o corretor de imóvel tem que ser sincero, pois trabalha à base da confiança. Ora, se na compra do meu imóvel tive a assessoria de um excelente corretor, sem dúvida nenhuma o indicarei para meus amigos. Do contrário, se ele for péssimo, nem para os inimigos eu indico. Bom, meus amigos, visto isso, vamos passar para o próximo tópico de nossa aula, qual seja a locação. O que é locação? O Código Civil, em seu artigo 565, nos dá o conceito. Vejamos. Código Civil, artigo 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. A lei, meus amigos, é bem clara ao definir a locação. Contudo, aquele que não está habituado com os termos jurídicos pode encontrar alguma dificuldade no entendimento, razão pela qual analisaremos um a um os elementos do conceito. Começando com o uso. O que é usar?
Usar, meus amigos, é valer-se da coisa para o fim a que imediatamente ela se destina. Assim, usa o carro quem se locomove, usa a casa quem a habita. Gozar. Gozar é colher os frutos produzidos pela coisa, ou seja, a riqueza que aquela coisa produz. Assim, goza da casa quem a aluga, goza da fazenda quem colhe os frutos, goza do capital quem ofere juros. Isso significa gozar. O que significa coisa não fungível? Vejamos, é claro, primeiro o que significa coisa fungível. Fungível é a coisa que pode ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por exemplo, um saco de farinha é uma coisa fungível. Eu posso substituir aquele saco de farinha por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. O bem fungível mais importante atualmente é o dinheiro. Uma nota de 50 pode ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. E a retribuição, dita no conceito legal, o que significa? A retribuição é a contraprestação que o locatário passa ao locador em razão de estar usando um bem de propriedade daquele. Eis o conceito de retribuição. Amigos, esse conceito é importantíssimo, porque a locação não se confunde com a venda. Na venda, o bem passa a pertencer a outra pessoa de maneira definitiva. Na locação, não, pois na locação, o locatário apenas usa e goza da coisa por um certo período de tempo, que pode ser ou não determinado, mas será sempre provisório. A locação também não se confunde com o empréstimo, pois o empréstimo de coisa infungível é sempre gratuito. Assim, se meu irmão me pede o carro emprestado e eu empresto a ele mediante o pagamento de R$1.000 mensais, não fiz empréstimo nenhum. Em verdade, fiz uma locação do meu carro. Vejamos agora quem são partes na locação. A primeira parte na locação é o locador, que é a pessoa que cede a posse do bem infungível ao locatário em troca de determinada remuneração. O locatário, por sua vez, também chamado de inquilino, é aquele que remunera o locador, remuneração essa que recebe o nome de aluguel, em troca de poder usar e gozar de certo bem. Vamos analisar agora qual a natureza jurídica do contrato de locação. Ah, professor, me ajuda, sequer sei o que significa natureza jurídica. Dar a natureza jurídica de alguma coisa, meus amigos, é ver quais são as características dessa coisa, ou melhor, desse instituto. Assim podemos dizer que a locação é um contrato bilateral. Por que bilateral? Porque ele traz obrigação para ambas as partes. O locador entrega a coisa, o locatário o preço. A locação também, meus amigos, é consensual. O que significa dizer que é consensual? Significa dizer que ela se forma com um mero acordo de vontades, independentemente de qualquer formalidade como assinatura de contratos ou entrega do que quer que seja. Eis o que significa ser a locação consensual. A locação também, meus amigos, é um contrato oneroso. Isso significa que ela traz vantagens e desvantagens para ambas as partes. O locador tem a desvantagem de não mais poder usar a coisa, mas tem a vantagem de receber o aluguel. Já o locatário tem a desvantagem de pagar o aluguel, adquirindo, em contrapartida, a vantagem de usar o bem. Finalmente, podemos dizer que o contrato de locação é comutativo, significando isso que as partes já sabem de antemão o que vão receber e o que vão ter que dispor para receber. Ou seja, o locatário, por exemplo, sabe que para ter aquele imóvel ou aquele imóvel terá que arcar com uma quantia X. Já o locador sabe que para adquirir a quantia X terá que abrir mão do uso e gozo de certo bem. A locação, como eu disse para vocês, é não solene. Não há uma forma pré-estabelecida para firmar o contrato de locação. Isso significa dizer que ele pode ser feito verbalmente, ou seja, de voz, ou por escrito. E é típico. O que significa que o contrato de locação é típico? Significa que ele está previsto e é regulado pela lei. Pois bem, a locação, dada a sua importância, é um instituto bidisciplinado. O que significa ser bidisciplinado? Significa que ela merece o tratamento de duas leis, quais sejam
o Código Civil de 2002 e a Lei 8245 de 91. Mas, professor, por que houve essa bidisciplinação? Por que o legislador não tratou tudo numa lei só? Isso se deu, meus amigos, em razão da importância da locação para a sociedade moderna. A locação gera repercussão de interesses públicos, pois a locação imobiliária é travada entre aqueles que querem um imóvel para morar ou produzir e aqueles que, sendo possuidores de um imóvel, exploram essa condição cobrando aluguel. O legislador, diante dessa situação, achou por bem disciplinar de maneira diferenciada, relegando ao Código Civil a questão geral e, na Lei 8245 de 91, esmiuçando a legislação geral, tratando exclusivamente da locação de imóveis urbanos. Mas, professor, qual que é a aplicação do Código Civil? Perfeitamente, meus amigos. A locação no Código Civil aplica-se a tudo aquilo que está de fora da Lei 8245 de 91. Por exemplo, bens móveis como carros, bicicletas, máquinas, fantasias, animais de tração ou carga. Ficam de fora também as vagas de garagem ou de estacionamento. Assim, se quero alugar a vaga de garagem do meu vizinho, essa locação será regulada pelo Código Civil e não pela Lei 8245 de 91. Outro negócio que fica fora da Lei 8245 de 91, sendo regulado especificamente pelo Código Civil, são os espaços destinados à publicidade, outdoors, luminosos e placares. Assim, se eu quero que meu produto seja exposto em determinado outdoor, travarei relação com o dono deste, e tal relação será regulada pelo Código Civil. Agora, se quero morar em um apart-hotel ou num flat, alugo o mesmo, mas mesmo sendo para moradia, aplico a Lei 8245 de 91? A resposta é negativa. Aplico o Código Civil, por expressa disposição da lei especial. Dentro do Código Civil, vamos ver quais são os direitos e deveres do locador. O locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa alugada com suas pertenças e em estado de servir ao uso a que se destina, bem como a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Bom, meus amigos, é claro que se o locador vai entregar ao locatário alguma coisa, deverá fazê-lo com os seus acessórios. No caso, a lei é expressa em incluir a pertença. Pertença, meus amigos, é um acessório dotado de certa autonomia e que, por isso, em regra geral, não segue a sorte do principal. Contudo, a lei de locações, tanto a 8245 de 91 quanto o Código Civil, são expressas em dizer que, salvo o contrato em sentido contrário, o locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa com suas pertenças. Professor, a fim de clarear a noção de pertença, o senhor pode dar um exemplo? Com prazer. O rádio do carro, por exemplo, não deixa de ser um acessório. Contudo, se eu tiro o rádio do carro, o carro continua sendo um carro. Em razão dessa certa autonomia do rádio e até em razão do seu valor, ele é considerado pertença. Assim, se eu vou vender o meu carro e não falo nada, tenho o direito de retirar o som. Do contrário, se vou alugar o meu carro e não falo nada, o locatário tem o direito de exigir que o som acompanhe o veículo. Ora, o que eu disse é óbvio. O locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa em estado de servir ao uso a que se destina. Do contrário, não haveria razão de ser na locação. Imaginemos o seguinte exemplo. Alugo um carro para passear com minha esposa durante umas férias. E o carro não liga, o carro simplesmente não pega. Ora, meus amigos, carro que não pega não serve para os fins a que se destina, qual seja a locomoção. Assim, esse locador que me cedeu um veículo em locação que não serve aos fins a que se destina, incorrerá em ilícito civil e será obrigado a me pagar perdas e danos. Ainda, meus amigos, é obrigação do locador garantir que o locatário, durante todo o tempo do contrato, use pacificamente a coisa locada. Por exemplo, eu
alugo um imóvel para alguém e fico perturbando essa pessoa todos os dias. Quero usar o carro que eu aluguei, quero atrapalhar o uso desse carro. Isso é uma conduta ilícita e, inclusive, o locatário poderá defender a posse do veículo alugado, entrando com uma ação judicial de turbação contra a minha pessoa. Eis um importante dever do locador. Contudo, não basta que o locador deixe de perturbar o locatário. Ele também terá que proteger o locatário contra embaraços e turbações que eventuais terceiros tenham ou pretendam ter sobre a coisa. Ou seja, o terceiro que alegue eventual direito de propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem. Imagine o seguinte exemplo. Os senhores alugam um imóvel e estão lá em total tranquilidade, usufruindo do imóvel que alugaram. Um terceiro bate na porta e diz a vocês: eu sou o dono desse imóvel. Vocês dizem: vá procurar os seus direitos. O meu contrato está assinado pela pessoa a quem, aos olhos de todos, era o dono do bem. Imaginemos que essa pessoa realmente procure os seus direitos e o juiz diga: locatário, saia da coisa, pois o verdadeiro dono é esse terceiro. Nesse caso, aquele que lhe alugou o imóvel terá obrigação de pagar-lhe indenização, pois vocês terão ficado privados do uso do bem. A essa privação, em razão de ação judicial, dá-se o nome de evicção. Ou seja, evicção é a perda judicial do bem em razão de sentença que a atribui a terceiro. E o locador, professor? O senhor só falou de deveres. Terá ele algum direito? Perfeitamente. O principal direito do locador é receber os aluguéis. Afinal, foi para receber os aluguéis que ele alugou, disponibilizou o seu bem. Professor, o único direito do locador é receber aluguéis? Não, ele tem também o direito de vistoriar se o locatário está se valendo do bem para os fins combinados no contrato. Esse é um importante direito para que o locador conserve o seu bem em perfeito estado. Ou seja, fiscalizando que o locatário valha-se do bem de maneira consentânea com o contrato. Passemos agora aos direitos e deveres do locatário. São deveres do locatário, por exemplo, usar a coisa para o fim a que se destina, ou seja, servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a sua natureza. Ora, pessoal, se eu alugo um carro de uma locadora, eu não preciso dizer que estou alugando o carro para usá-lo, para me locomover. Isso é óbvio, está implícito no contrato. Agora, alugo um carro de uma locadora, não está implícito que posso transportar, por exemplo, um carneiro. Se eu uso o carro que eu aluguei de uma locadora para transportar animais de pequenos portes, estarei cometendo ilícito contratual. E, neste caso, terei o dever de indenizar o dono do bem, ou seja, quem me cedeu o uso e gozo da coisa. Ainda, deve o locatário cumprir o seu principal dever, qual seja pagar pontualmente os aluguéis. Assim, se o locatário deixa de pagar os aluguéis no prazo convencionado, comete ilícito contratual e enseja a cobrança ou de multa ou ainda da própria rescisão do contrato. Ora, outro dever do locatário é o seguinte: levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros que pretendam ter direitos sobre a coisa. Ora, se o locador deve proteger o locatário contra eventuais turbações, é dever do locatário informá-lo das mesmas. Ainda, e nessa mesma linha de raciocínio, se dá com os vícios. Se o locador tem que entregar a coisa em perfeito estado de conservação, perfeito estado, ou seja, perfeita utilização para os fins do contrato, deve o locatário, assim que tiver conhecimento de qualquer vício, informar o locador, sob pena de agravar o prejuízo do seu outro contratante. Ainda, pessoal, sobre os deveres do locatário, dos locatários em geral, vale a pena consignar que o locatário é obrigado a restituir a coisa a fim da locação, pois a locação, como eu disse aos senhores, é um contrato temporário,
fim da locação por qualquer razão, é dever do locatário restituir a coisa. E, se não o fizer, pode-se ver submetido a uma ação de busca e apreensão, de reintegração de posse ou, em se tratando da locação da Lei 8245 de 91, da ação de despejo. Professor, e se, em razão do uso, o bem locado sofrer desgastes? O que acontece? O locatário é obrigado a indenizar o locador em razão desses desgastes? Cabe uma distinção. Se o desgaste foi fruto de um uso normal, um uso natural, por exemplo, o carro alugado, é natural que tenha o seu pneu gasto. O veículo perde o brilho com o uso. O animal alugado acaba envelhecendo. Nesses casos, o locatário não terá nenhum dever de indenizar, pois o locador embute no preço do aluguel esse desgaste natural. Agora, se a coisa sofrer dano em razão de descuido do locatário, aí sim, ele será obrigado a indenizar o locador. Mas, professor, e se a coisa sofrer um desgaste sem culpa do locatário e esse desgaste tornar a coisa imprópria ou menos própria para o fim do contrato? O que fazer? Diante desse caso, meus amigos, abre-se ao locatário duas hipóteses. Ou ele rescinde o contrato e devolve a coisa ao locador, ou ele pede ao locador um abatimento proporcional do aluguel, que é a solução que os juízes, os tribunais em geral preferem, pois é a solução que conserva o contrato. Mas, meus amigos, e se o locatário não só não causa dano ao bem, como melhora, ou seja, realiza certas atividades sobre o bem, tornando-o melhor? Como fazer? Nesse caso, estaremos diante das chamadas benfeitorias. Ora, se o locatário melhora a coisa de maneira a evitar o seu perecimento, ou seja, que ele se deteriore, ou de maneira a aumentar o seu uso, estaremos diante da benfeitoria e ele terá direito a ser indenizado. Professor, e se o locador não quiser indenizar? O que o locatário pode fazer? Nesse caso, meus amigos, abre-se ao locatário um grande direito, que é o direito de retenção. Ou seja, o locatário segura a coisa, conserva a coisa alugada, até que o locador resolva indenizá-lo. Muito bem, visto isso, cabe agora saber se é possível a venda do bem durante o curso da locação, bem como quais os efeitos dessa venda. Bom, meus amigos, é claro que o locador, na qualidade de dono da coisa, tem o direito de vender o bem a um terceiro. Mas nesse caso, como fica o contrato de locação? Bom, meus amigos, em regra, o novo adquirente, ou seja, o novo dono da coisa, não é obrigado a respeitar o contrato de locação, pois ele adquiriu o bem e tem que poder usar e gozar do bem. Assim, a regra é que o adquirente pode sim tomar o bem das mãos do locatário. Professor, se o senhor disse que tem uma regra, é porque aí vem uma exceção. Exatamente, pessoal. Vamos analisar a hipótese em que o novo adquirente não poderá tomar o bem das mãos do locatário. Tal se dará no caso de o locatário fazer constar no contrato de locação a chamada cláusula de vigência. E esse contrato, com essa cláusula, estiver registrado ou no cartório de títulos e documentos, em se tratando de bem imóvel, ou no cartório de registro de imóveis, em se tratando de bem imóvel. Ora, se o contrato contiver a cláusula de vigência e estiver registrado, sinto muito, o adquirente não poderá tomar o bem das mãos do locatário. Ora, pessoal, qual então a importância do registro para a validade, ou melhor, para a eficácia da cláusula de vigência? É simples, pessoal. Se o contrato está registrado, a lei presume de maneira absoluta que o novo comprador tinha conhecimento da cláusula de vigência. E se ele tinha conhecimento da cláusula de vigência, ele estará obrigado a respeitar o contrato de locação em todos os seus termos, inclusive quanto ao aluguel pactuado. Eis, meus amigos, a importância do registro. Professor,
minha tia fez um contrato de locação, mas não fez constar a cláusula de vigência. Sinto muito. Se o bem for vendido, sua tia terá que devolver o bem. Professor, já minha prima fez o contrato de locação, colocou a cláusula de vigência, mas não registrou. Mais uma vez, sinto muito. O adquirente não tinha como saber que havia essa cláusula. Então, poderá tomar o bem das mãos da locatária. E sua prima poderá, quando muito, entrar com uma ação de indenização contra o antigo locador. Vamos ver agora a retomada do imóvel pelo locador ou sua devolução pelo locatário durante o prazo de vigência do contrato. Em regra, o contrato deve ser cumprido. Ele é lei entre as partes. Em latim, pacta sunt servanda. Assim, antes do prazo, as partes, em regra, não podem se liberar do vínculo contratual. Contudo, e mais uma vez, toda regra tem exceção. Nas hipóteses de contrato firmado por prazo indeterminado, qualquer das partes poderá liberar-se mediante denúncia. Ou seja, a parte que não quer mais ver o contrato denuncia esse contrato à outra, manifestando seu interesse em ver resolvido aquela relação locatícia. No caso da denúncia pelo locador, há que se considerar o seguinte: havendo prazo estipulado para a duração do contrato, antes do vencimento do prazo, poderá o locador reaver a coisa. Contudo, deverá ressarcir o locatário pelas perdas e danos que este venha a suportar. Vocês me perguntarão: professor, já vimos que o locador pode retomar o bem antes do prazo, devendo, para tanto, apenas indenizar o locatário. E o locatário, professor, pode devolver a coisa antes do prazo? Em regra, não. Contudo, caso ele resolva fazê-lo, diz a lei que deverá pagar ao locador uma indenização proporcional. E se o prazo do contrato for determinado, ou seja, contrato com prazo certo, como que se dá a sua extinção? Nesse caso, é perfeitamente tranquilo, pois, fim do prazo contratual, não é necessário qualquer notificação ou aviso entre as partes, pois elas já se presumem cientes da extinção do contrato. Assim, meus amigos, estamos diante da regra pela qual dies interpellat pro homine, ou seja, o dia interpela, avisa o homem. Independentemente de qualquer aviso, o próprio vencimento do contrato já notifica sua extinção. Contudo, meus amigos, se o locatário continua na posse da coisa e o locador fica silente, ou seja, não se opõe, considera-se que esse contrato, que antes era por prazo determinado, passa a vigorar por prazo indeterminado, mantendo-se todas as regras do antigo contrato, inclusive o valor locatício. Atenção, meus amigos, muita atenção. Como o contrato de locação não é personalíssimo, pouco importa a morte das partes. Assim, imaginemos o seguinte exemplo. Meu pai aluga um bem para que eu e minha mãe usufruamos. Meu pai falece. Eu e minha mãe poderemos continuar usufruindo do bem, pois o contrato, repito, não é personalíssimo. O mesmo vale para o locador. Ora, tem um bem, estou alugando um bem, morre o locador. Pouco me interessa, o contrato continua valendo entre a minha pessoa e os herdeiros deste locador. É isso, meus amigos. Vimos em linhas gerais a introdução imobiliária e a locação no Código Civil. Para que nossa aula seja o mais eficaz possível, recomendo a vocês a leitura da obra do professor Silvio de Campos Lindenberg Filho, intitulada Guia Prática do Corretor de Imóveis, Fundamentos e Técnicas. Essa obra foi editada pela editora Atlas e traz, de maneira sucinta e didática, boas dicas para o conhecimento da administração imobiliária. Tenho certeza que a leitura desse livro enriquecerá o conhecimento de vocês.